Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. No MP Conecta de hoje nós vamos falar sobre cobertura vacinal. E para debater esse assunto, eu estou aqui com a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, o CESAL, Patrícia Medrado. Doutora Patrícia, bem-vinda. A imprensa vem noticiando recentemente uma baixa cobertura vacinal, o que vem ocasionando até a possibilidade de retorno de algumas doenças, como a poliomielite. Como o MP tem atuado para reverter esse quadro e para impedir que isso aconteça, doutora? Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e conversar com toda a sociedade. Efetivamente, a cobertura vacinal vem se identificando de maneira baixa, não só no estado da Bahia, mas em diversos estados do Brasil. Existe efetivamente a preocupação do Ministério Público por intermédio do Centro de Defesa da Saúde e de todos os nossos promotores de justiça de defesa da saúde, nos respectivos municípios do estado da Bahia, nos nossos 417 municípios. Volto a dizer que o Ministério Público é um órgão que tem extrema capilaridade, chega próximo da população em todos os 417 municípios, e lá, por intermédio dos colegas e de acordo com a atuação do centro, nós identificamos que efetivamente a cobertura vacinal em relação às vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações está uma cobertura baixa em relação a muitas delas. E, em razão disso, nós solicitamos aos colegas uma atuação, orientando por intermédio de uma nota técnica, não só em relação a todas as vacinas previstas no PNI, como especificamente em relação à vacinação da poliomielite. Nós sabemos, por dados que nos foram fornecidos pela CESAB, que nos 417 municípios nós não temos ainda a cobertura em patamares desejáveis, como nós deveríamos ter, de acordo com os órgãos técnicos sanitários que assim nos orientam sobre essa cobertura em determinado percentual em relação a cada uma dessas vacinas, de modo a garantir que efetivamente nós não tenhamos o retorno de determinadas doenças que já se encontram erradicadas. Doutora, e nesse trabalho todo, o MP chega a identificar quais seriam as possíveis causas dessa baixa cobertura? O que é que tem acontecido que tem provocado isso? Especificamente nesse momento, o Brasil, assim como o estado da Bahia, tem na sua história uma atuação de larga cobertura vacinal. Historicamente, o Brasil e os estados que integram a federação, por intermédio de seus municípios também operacionalizando essa vacinação, tem feito com que a vacina efetivamente chegue à população por intermédio do SUS, dos postos de saúde. Então, especificamente nesse momento atual, identificamos que as ações de enfrentamento necessárias, decorrentes do momento vivenciado com a pandemia, fizeram com que as pessoas, e aí os pais responsáveis por crianças e adolescentes, e a população em geral, porque a vacinação se estende também para o público, além de crianças e adolescentes, para o público adulto em algumas hipóteses, se ausentasse dos postos de saúde. E agora, com o arrefecimento da pandemia, é preciso que a população volte a buscar os postos de saúde de modo que as vacinas necessárias, previstas no Plano Nacional de Imunização, previstas no calendário vacinal, sejam efetivamente ministradas nas crianças, nos adolescentes e nos adultos que também precisam delas, né? É preciso também que os adultos se atentem para essa necessidade de ter a vacinação assegurada em determinadas hipóteses. Então, nós identificamos especificamente como um momento específico agora, histórico, essa situação da baixa cobertura vacinal relacionada às ações de enfrentamento da pandemia e à ausência da população dos postos de saúde em virtude de todas as medidas restritivas que foram necessárias e foram adotadas ao longo da pandemia. Doutora, e os municípios, o próprio Estado, o que é que eles podem fazer para reverter essa situação? E o MP, como é que auxilia nesse processo? Então, os municípios podem verificar, acho que a melhor
estratégia que o município pode adotar é identificar quais as razões da sua própria baixa cobertura vacinal. Porque, independentemente da ausência da população aos postos de saúde ter relação direta com as ações de enfrentamento da pandemia, que foram necessárias, volto a dizer, existem outras situações que podem estar levando a população a se ausentar. Óbvio que todos sabemos que existem questões que são questões subjetivas, que dizem respeito a cada indivíduo em particular, como convicções filosóficas, religiosas, ideológicas, que fazem com que algumas pessoas se ausentem, né, e entendam que não devam se vacinar. Mas existem outras questões que conversam com a operacionalização da vacinação nos postos de saúde. E essas questões são relacionadas, por exemplo, temos postos de saúde na zona rural, em alguns municípios, identificamos que muitas vezes só temos postos de saúde na zona urbana. Aquele horário ofertado à população para ir se vacinar realmente é um horário que contempla o público que habitualmente tem o expediente regular de trabalho ou está conflitando com esse horário, impossibilitando que as pessoas assim compareçam ao posto de saúde. Então, assim, é importante que cada município identifique quais as razões pelas quais o seu público, em particular, não está aderindo à vacinação. E aí adote a providência mais adequada, ofertando os serviços necessários de acordo com o que foi identificado em cada caso em particular. Nesse sentido, o centro de apoio pode, por exemplo, vir fazendo alguma orientação aos promotores para que recomendem essas questões, caso percebam em seus municípios, em suas comarcas? Isso. Nós repassamos aos colegas nota técnica, e aí, nessa nota técnica, ela vai subsidiada nos próprios dados ofertados pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a vacinação em todo o estado da Bahia. É importante dizer também que, muitas vezes, a razão pela qual a baixa cobertura está identificada em determinado município conversa com o fato de que o município não tem pessoal ou não dedicou pessoal para a devida alimentação do sistema respectivo, colocando as doses que foram aplicadas na população naquele sistema informatizado. E aí, às vezes, ele pode estar com uma cobertura vacinal maior e essa cobertura vacinal não corresponder em termos, digamos, de identificação do sistema informatizado. Então, é preciso que o município também verifique se está fazendo a alimentação devida do sistema informatizado, para que seja garantida essa informação realmente correta em relação à vacinação. Voltando à atuação do Ministério Público, os promotores de justiça questionam, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, qual a razão daquela baixa cobertura vacinal, fazendo com que o município, então, faça a reflexão e decline as razões pelas quais, ou seja, faça o diagnóstico do porquê, quais foram os motivos que levaram àquela baixa cobertura vacinal naquele determinado município. E, além disso, o Ministério Público expede recomendações, pode fazer também, para além dos ofícios, a instauração do procedimento administrativo, visando o acompanhamento do plano de ação ou de um cronograma de atuação do município, no sentido de favorecer, de facilitar que a cobertura vacinal avance, né? Que saia daquele patamar que hoje é identificado como baixo e que se consigam os patamares identificados como patamares desejáveis ou razoáveis para se garantir o não retorno de doenças erradicadas. Doutora, nós falamos aí sobre o engajamento dos pais no que toca à vacinação dos filhos, também na própria vacinação dos adultos, dos entes públicos, mas e a sociedade como um todo, a sociedade organizada? O MP tem algum tipo de parceria, algum trabalho também para chamar a sociedade organizada para atuar coletivamente? Sim, nessas orientações que nós repassamos, que nós chamamos de notas técnicas, nós já ponderamos com os colegas que também busque o envolvimento dos atores sociais. Aí nós estamos falando da comunidade de cada município em particular. A sensibilização das unidades escolares, a
sensibilização dos próprios gestores, a sensibilização dos secretários municipais de saúde para verificar outras estratégias, como eventualmente a própria vacinação nas unidades escolares. Verifiquem também, junto aos conselhos tutelares, a possibilidade de manter um diálogo ponderado, um diálogo consciente com os pais, para deixar afirmada a importância da vacinação. E, de uma forma geral, o papel também dos conselhos municipais de saúde no sentido do fomento à vacinação. Fica aqui, né, uma solicitação do Ministério Público, no sentido de que todos nós, como sociedade, né, nos juntemos para esse movimento de avanço na cobertura vacinal no estado da Bahia. A baixa cobertura vacinal efetivamente pode levar ao retorno de doenças erradicadas, como várias vezes aqui já nos referimos. Preciso lembrar a todos que estamos com algumas emergências em saúde pública declaradas pela Organização Mundial de Saúde, e uma delas diz respeito à poliomielite, né? Doença já erradicada de há muito tempo no nosso país. Então, fica aqui o apelo do Ministério Público para que, mais uma vez, juntos, de mãos dadas, efetivamente, avancemos buscando proteger a saúde e a vida da nossa população. Dessa vez, trabalhando com a possibilidade e com a viabilidade de uma vacinação mais efetiva e que transforme esse cenário atual de baixa cobertura vacinal em um cenário de índices desejáveis e aceitáveis pelos órgãos sanitários como de segurança, para que a saúde da nossa população esteja efetivamente protegida. Fica aqui o apelo do Ministério Público. Estamos trabalhando, volto a dizer, com nossos 417 municípios, com toda a nossa força de recursos humanos, de promotores de justiça na ponta, servidores, integrantes do Ministério Público, em prol dessa atuação que, mais uma vez, conversa, como sempre fizemos, com o cuidado e o respeito à saúde e à vida da nossa população. Ok, doutora Patrícia, muito obrigado. Conversamos hoje com a promotora de justiça Patrícia Medrado sobre a cobertura vacinal. Eu peço que vocês acompanhem o nosso podcast, sigam as nossas redes sociais e até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.